Mas é aquilo, a mídia, ao mesmo ponto que é algo positivo, também é negativo. Da mesma forma que numa luta você vai do céu, na próxima você pode ir ao inferno. E a gente pode até citar como exemplo o próprio Charles do Bronx, que é um lutador que é muito amado aqui no Brasil, mas sempre foi tido como um lutador, entre aspas, burro, porque não seguia o plano de luta, queria chegar e trocar porrada com o cara. E, por exemplo, contra o Ilia Topuria não deu certo, foi muito criticado por isso. E na luta subsequente a essa, ele acabou disputando o cinturão, não, ele acabou ganhando do Ganrua, numa grande performance aqui no Rio, que eu tive o prazer de estar lá ao vivo, poder assistir. Na última luta contra o Max Holloway, a gente vê uma performance dele, a qual, na minha visão, foi fenomenal. Fenomenal, ele conseguiu Foi fenomenal. tratorizar o Max Holloway, não deixou ele lutar. A verdade é essa, não deixou ele lutar. Porém, já vem aqueles chatinhos da internet que já começam a sacanear, dizendo que agora o Charles quer dar uma de russo, Charles Magomedov. Então, assim, é um pessoal que acaba que elogia o jiu-jitsu do Charles, mas critica que ele não o utiliza. Só que quando ele o utiliza, critica porque não trocou porrada. O que que você acha dessa, querendo ou não, do público brasileiro ter essa certa impaciência que gera até, às vezes, dependendo do lutador, certa inimizade com o público brasileiro? A gente pega muito exemplo do Paulo Borrachinha, que é um lutador fenomenal, mas que não tem esse apreço todo com a torcida brasileira, muito por conta de algumas declarações que ele já fez criticando isso. Então, qual é a sua visão do público do MMA no geral ser tão crítico e nunca estar feliz com absolutamente nada? Irmão, eu aprendi uma coisa, irmão. Jesus Cristo foi crucificado pelo próprio povo. Quem dirá nós, que somos completamente imperfeitos, velho? A gente não vai conseguir agradar a todo mundo. É impossível agradar a todos. Vão falar mal de você, irmão. Você ficando quieto, você fazendo o que você quiser. Vão falar mal de você. É melhor você fazer o que você quer, porque vão falar mal de você do mesmo jeito. Mas, mano, na opinião dos especialistas, Charles foi sensacional, irmão. A gente tem que Sim. entender a opinião do especialista. É, o fã é importante e tal, mas o fã só quer, vamos dizer assim, inflamar as paradas. O brasileiro, irmão, o brasileiro tem uma coisa muito de brasileiro, que é o quê? Ele vai falar mal do gringo sempre, vai reclamar de alguma coisa e vai falar de Deus. Ele vai fazer isso. Ele vai reclamar, vai bater no gringo e vai falar de Deus. É isso que eles fazem, que a gente brasileiro faz. Então, assim, vou pela primeira vez lá, o Borrachinha, todo mundo sabe que ele é polêmico, que ele se envolve com assunto de política. Então, assim, se ele se envolveu com política, a galera que é contra a opinião dele vai descer a marreta nele. E o brasileiro, mano, toda hora a gente briga entre a gente. Vai começar a eleição já já. A gente vai estar se matando. Família dividida e tal. Então é a mesma coisa no MMA, irmão. Vai ter uma galera que é a favor do Charles, vai ter galera que é contra o Charles. Tem gente que vai dizer, pô, esse cara aí só fala de Deus e não sei o quê. E vai ter uma galera que vai gostar que ele fale de Deus. E é normal. Então, assim, eu não levo em conta o brasileiro, eu até acho graça. Porque o povo acha erro até onde não tem. É engraçado isso. E é Ah, bom para inflamar, é bom para inflamar. A verdade é, o povo do Brasil, no geral, não sabe o que quer, cara. Não sabe o que quer. Você pega, por exemplo, o Poatan, que é um cara que eu admiro muito. Eu tenho o maior apreço pelo cara, muito pela história dele, de tudo que ele conquistou, tendo começado na luta mais tarde, começando no kickbox mais tarde, e ter condições de, na metade do ano, se tornar o primeiro triplo campeão da história do UFC. E esse cara, quando perdeu para o Ankalaev, era uma chuva de críticas dizendo que não lutava nada, que é isso, que é aquilo. Então a verdade é, o brasileiro não sabe o que quer e não sabe apreciar os ídolos que tem. A gente está falando de um cara que daqui a pouco vai fazer 39 anos e a gente não sabe quanto tempo mais ele vai durar. Não sabe quantas lutas mais a gente vai ver do Poatan, do Charles, até de uma pessoa que faz muito sucesso nas redes sociais
E muito das brincadeiras dele foi muito atrelado a críticas, que é o Moicano, que agora pode dizer que é seu parceiro, seu amigo, né? Que Moicano é o cara. todo mundo sacaneava de Moicanso, que era cansado, tudo muito por conta de uma atuação dele contra o Benil Dariush. Mas a gente se esquece que o Benil Dariush é um cara duríssimo, duríssimo. E a pessoal fica sacaneando que ele é idoso, que é isso e aquilo. É um cara duríssimo, duríssimo de se enfrentar. Vai lutar E agora, né? Vai lutar agora. vai agora esse final de semana contra É. acho que Salkid, se eu não me engano, o nome do lutador da Austrália. E assim, é um cara muito duro, muito, muito duro. E mesmo assim, perdendo, o pessoal desceu a lenha. E agora, nessa última vitória, você não vê ninguém exaltando. Então, É, esse que é o grande problema para mim. A gente chegou até a conversar recentemente que, assim, para mim foi uma atuação sensacional. Sensacional a atuação do Moicano. Ele não deixou o Duncan fazer nada. Fazer nada, simplesmente nada na luta. quebrou, quebrou. Absurdo, absurdo. Quebrou a banca, inclusive. Eu não aposto, mas para quem aposta, ganhou dinheiro nessa brincadeira, porque o Moicano estava pagando quase 3-1, um absurdo, na minha concepção, um absurdo. Mas faz parte do MMA. Então as críticas são algo que vem, infelizmente,